Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isto? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Queridos irmãos e irmãs, estamos na reta final desse tempo pascal, já vislumbrando o Pentecostes, e a liturgia nos mostra esse grande testemunho de um homem que teve o seu encontro pessoal com Jesus, que permaneceu experimentando essa graça desse encontro que ele teve na estrada de Damasco, em toda a sua carreira de apóstolo aqui nessa terra. Um homem que não desistiu nas suas dificuldades, um homem que não parou nos seus limites, que não se deixou dominar pelo espinho que ele mesmo dizia que trazia na sua carne. Um homem que deixou o Espírito Santo colocá-lo em profundo contato com aquele Cristo vivo, ressuscitado, que ele havia experimentado em toda a sua caminhada de missionário, de pregador do Evangelho nessa terra. E chega um tempo que ele diz: às vezes eu não faço o bem que eu quero, acabo fazendo o mal que eu não quero. Em muitos momentos ele entrou em conflito com ele mesmo, consigo mesmo, com seus temores, com seus insucessos,
Basta nós lembrarmos da visita que ele faz à Grécia, e ele prega no Areópago, e ali ele tem um insucesso. Ele ruma até Corinto, e lá, quando ele começa a testemunhar, e ele testemunha na carta, na primeira aos Coríntios: eu estou diante de vós trêmulo. Ele estava inseguro devido ao insucesso que ele tinha experimentado na sua pregação, diante da dificuldade, do limite que ele encontrou do fechamento dos corações ao Evangelho. Mas é muito bonito ver a perseverança, é muito bonito ver a insistência, a persistência de alguém que fez uma experiência profunda e definitiva com o Senhor, de alguém que não voltou atrás diante das dificuldades, de alguém que não parou nos seus erros, que não parou nas suas limitações, de alguém que soube reconhecer também que havia errado. Basta nós lembrarmos o fato: João Marcos, o evangelista Marcos, fez corpo mole. Paulo falou: então vá para casa, eu não gosto de gente fraca do meu lado não, então vá embora. Teve até uma briga, um racha por causa de Marcos. Mas depois, quando ele está preso, quem ele pede para chamar? Porque ele viu que Marcos também permaneceu fiel, para levar até ele a palavra, o evangelho, que ele estava na cadeia sem ter a Sagrada Escritura. Ele diz: pede para que Marcos venha. Marcos permaneceu fiel, alguém que soube voltar atrás diante das suas dificuldades, das suas limitações, alguém que se deixou conduzir pelo Espírito, alguém que o Espírito teve liberdade para conduzir a sua vida, alguém que não abandonou diante de tudo que enfrentou o seu ser carismático. A palavra nos Atos dos Apóstolos diz que os lenços que eram levados até Paulo e tocavam na sua pele e eram levados aos enfermos, os enfermos ficavam curados das suas enfermidades, das suas doenças. Tamanha era a presença do Espírito, a presença carismática, a ação carismática em Paulo. O lenço era levado aos que estavam oprimidos pelo demônio, o exorcismo acontecia, porque aquele lenço tinha tocado na pele de Paulo. Olha que coisa espetacular. E Paulo gostava de falar muito, né? Eu também gosto de falar muito. Se deixar, eu vou. Paulo pregou, começou a anunciar. Daí a pouco um jovem cai no sono, estava sentado numa janela, cai e morre. Paulo ressuscita no poder de Deus e na força do Espírito Santo aquele jovem. E hoje nós estamos diante de um homem que no fim da sua carreira, no fim da sua missão, está dando a nós cristãos, a nós nesse tempo, um grande testemunho. Ele vai dizer: eu estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. E qual é a esperança de Israel? O Messias, o Senhor, o Quírios, que eu anunciava a vocês aqui à tarde. Jesus era a esperança de Israel. Jesus, o Messias, que Israel não acolheu e não reconheceu como Messias. E aqui Paulo está testemunhando: eu estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. E aí vai dizer aqui, o versículo 30, do capítulo 28, do último capítulo dos Atos. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Paulo estava em prisão domiciliar. Mas perceba, ele recebia todos os dias os que o procuravam. Ele estava preso, mas não estava morto.
Ele estava preso, mas continuava avivado pelo Espírito Santo. Ele estava preso, mas não tinha perdido a experiência pessoal que ele teve com o Senhor Jesus. Ele estava sofrendo, mas ele via além daquele sofrimento. Apesar de sofrer, ele tinha uma missão, e a sua missão era anunciar o Evangelho, era testemunhar, era batizar com o Espírito Santo, impor as mãos para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo. E ele testemunha. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Eu preciso dizer uma afirmação para você nessa hora. Não há portas fechadas para o Evangelho de Jesus Cristo, nem mesmo a prisão, as algemas, nem mesmo a cadeia impediu Paulo de falar de Jesus Cristo, de testemunhar o Senhor, porque Paulo tinha uma certeza dentro do seu coração, que o tempo havia se abreviado, e por isso ele não podia perder tempo. Tem alguém aqui preso? Não. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, por que você ainda não tem testemunhado isso? Com essa eficácia. Porque nós ainda estamos perdendo tempo. Porque nós ainda estamos fazendo corpo mole. Porque precisa existir, amados, em nós, essa expectativa que tinha no coração de Paulo. O tempo abreviou-se, o reino de Deus está próximo. O reino do Senhor está próximo. Essa tensão escatológica, essa esperança da vinda iminente do Senhor, que foi gerando têmpera no coração desse homem, a experiência pessoal que ele teve com o Senhor, a revelação que ele recebeu, a experiência do Pentecostes, levou esse homem a enfrentar as algemas e as cadeias para testemunhar quem era o seu Senhor. Ele mesmo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 29, o tempo abreviou-se. Diga isso para essa pessoa que está aí do seu lado, o tempo abreviou-se. Diga para outra pessoa que está do outro lado, o tempo se abreviou. Nós não podemos perder tempo. Diga para essa pessoa, nós não podemos perder tempo. Gente, eu já contei aqui algumas vezes, mas eu acompanhei um jovem que ao receber o batismo no Espírito Santo, ao ter um encontro pessoal com Jesus, dentro de uma cadeia, de um presídio, ele dizia, essas grades não podem mais me prender, porque eu descobri a verdadeira liberdade. Cristo me libertou e eu sou livre, e aqui dentro eu estou testemunhando o Senhor Jesus Cristo, eu estou testemunhando que eu entreguei a minha vida para Ele, eu estou testemunhando que Ele é o meu Senhor, eu não estou mais perdendo tempo. Esses dias eu tive contato com um homem que teve a sua vida dilacerada pelo pecado, que entrou numa vida de criminalidade muito profunda, mas através do sistema Canção Nova de comunicação, e por misericórdia, louvado seja Deus por isso, numa missa do Clube da Evangelização na quarta-feira, às 20 horas, dentro do presídio, ele estava assistindo, e Jesus encontrou-se com ele, e ele encontrou-se com Jesus, que o libertou daquela maldição que estava sobre a vida dele, e ele agora é um homem livre de toda a obra do mal, de tudo aquilo que era a vida do crime. Não há portas fechadas para o Evangelho. Nada pode bloquear o anúncio do Evangelho. Nós precisamos testemunhar com a nossa vida. Nós precisamos falar de Jesus Cristo. Nós não podemos perder tempo. Os sinais nos mostram que a parousia, que a vinda do Senhor se aproxima a cada dia.
Se nós formos nos sermões escatológicos de Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus e dos outros evangelistas, nós vamos perceber: o tempo se abreviou, o dia glorioso em que o Senhor virá para levar a sua esposa, a igreja, se abreviou. Nós não podemos perder tempo. Talvez você diga: mas padre, como que eu vou testemunhar se nem dentro de casa eu estou conseguindo bom êxito? Eu aprendi com o Monsenhor Jonas Abib, meu pai fundador, uma coisa: joga a semente no quintal do vizinho, que vai vir alguém jogar a semente dentro do seu quintal, na sua casa, e quando você menos esperar, aquela pessoa que ainda não experimentou o Cristo vai experimentar. Mas você não pode parar naquilo que é o problema de dentro da sua casa, no problema do seu marido, do seu filho na droga, da sua filha desviada, da sua esposa longe do Senhor. Joga a semente. O Monsenhor Jonas disse muitas vezes e nos diz: joga a semente no quintal do vizinho, que vai vir alguém jogar a semente no seu quintal. Não há portas fechadas para o Evangelho. Diga isso mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: não há portas fechadas para o Evangelho. Saulo recebeu essa ousadia, Saulo recebeu essa intrepidez, esse atrevimento, essa parresia, no momento em que Ananias entrou dentro da casa, aonde ele estava há 3 dias. Na casa de um tal de Judas. E quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, ele disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que te apareceu na estrada de Damasco se revelou a mim, e eu vim aqui. Receba agora o Espírito Santo. Ananias impôs as mãos, Saulo recebeu o batismo no Espírito Santo. E depois, concretamente, pela força do batismo nas águas, Ananias batizou, fez com que concretamente, sacramentalmente, Saulo fosse membro da igreja de Jesus Cristo. E o interessante, esse apóstolo, depois dessa experiência com Jesus, depois de ter experimentado o Senhor e o Pentecostes, ele começa a falar e a testemunhar, e principalmente a alertar, e alerta nos tempos atuais, sobre a vinda do Senhor. Algo muito interessante é isso. Uma experiência com o Pentecostes, imediatamente nos coloca nessa tensão escatológica, nessa tensão tão salutar da vinda do Senhor, que nos leva a desejar a santidade, a buscar a santidade, a lutar pelas coisas do alto. Você tem a Bíblia? A primeira carta que Saulo, ou melhor, que Paulo escreveu, foi aos Tessalonicenses. Escreveu a primeira carta, depois escreveu a segunda, e na carta aos Tessalonicenses, ele diz, no capítulo 5 da carta aos Tessalonicenses: quanto aos tempos e momentos, irmãos, não precisais que vos escrevamos, vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão. Durante a noite, quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança, então de repente cairá sobre eles a ruína, como as dores sobre a mulher grávida, e não conseguirão escapar. E ele diz a mim e a você: mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas.
Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Deus quer que nós acolhamos esse conselho de Saulo. Deixa eu me corrigir. De Paulo. Sejamos sóbrios e vigilantes. Diga para o seu irmão: esteja vigilante, pois o dia do Senhor virá. Nós seremos colhidos com a esposa, com a igreja. Diga você, se permanecer fiel, se permanecer em Deus, se lutar pela santidade, você vai ser arrebatado com a igreja. Diga para o seu irmão: seja vigilante, seja sóbrio. Esse é o conselho de Paulo para você. Vá mais um pouquinho para frente na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião junto dele, nós os pedimos, irmãos, que não vos deixeis abalar assim tão depressa em vossas convicções, nem vos alarmeis com alguma pretensa revelação do Espírito, ou alguma instrução, ou carta atribuída a nós, e que desse a entender que o dia do Senhor já está chegando. Que ninguém vos iluda de nenhum modo. É preciso que primeiro venha a apostasia e se revele o iníquo, destinado à perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que se adora, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando-se Deus. Perceba, Paulo está nos dando dicas. Paulo está dizendo de apostasia da fé, e nós temos visto muitos se apostatarem da fé. Paulo está dizendo daquilo que se levanta contra tudo o que é de Deus. E o que nós temos visto? As nações, basta nós voltarmos ao Salmo 2, as nações que conspiram contra o ungido do Senhor, contra Deus. Nós vemos todas as aprovações de uma vivência totalmente pagã, e como eles dizem, nós somos um Estado laico e temos direitos. Essa moral cristã, esse pensamento cristão tem que ser abominado, abolido do meio de nós. Nós somos livres para decidir as nossas opções, as nossas convicções. Olha só, é preciso que em primeiro venha a apostasia e se revele o iníquo, destinado à perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora. E aí Paulo continua: acaso não vos lembrais que eu já vos dizia essas coisas quando ainda estava entre vós? E sabeis o que atualmente retém o adversário, de maneira que ele se revele somente na hora devida, pois o mistério da iniquidade já está em ação. Veja, o mistério da iniquidade já está em ação, nos alerta o apóstolo Paulo. Por isso não existem portas fechadas para o Evangelho, e nós não podemos perder tempo. Nós precisamos pedir esse ardor missionário, esse compromisso, essa determinação. Se nós estamos experimentando Pentecostes, essa tensão naturalmente virá ao nosso coração. Essa expectativa da vinda do Senhor, e porque Ele vem, eu quero viver uma vida reta, uma vida santa. Eu quero honrá-lo. Eu quero corresponder com o amor dele por mim. Eu quero dar testemunho. Eu quero testemunhar esse Evangelho que eu tenho experimentado. Eu quero testemunhar esse Deus vivo que eu tenho tocado e que tem me tocado. Eu quero cada vez mais ser íntimo desse Deus, para que Ele se revele a mim e eu testemunhe tudo aquilo que Deus tem falado ao meu coração.
Diga para o seu irmão: não há portas fechadas para o Evangelho. Diga para ele: não há portas fechadas para o Evangelho. Por isso, meu irmão, não perca tempo, porque o tempo se abreviou. Dá uma sacudidinha aí nessa pessoa, diga para ela: não perca tempo, pois o tempo se abreviou. O tempo se abreviou. Dá uma sacudida nele aí: o tempo se abreviou. Anda um pouquinho mais para frente na Bíblia. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé e se apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas, deixando-se iludir por pessoas falsas e mentirosas, com a consciência marcada por ferro em brasa. Proíbem o matrimônio e o uso de certos alimentos que, no entanto, foram criados por Deus para serem tomados com ação de graças pelos fiéis e por aqueles que chegaram ao conhecimento da verdade. Meus irmãos, Deus quer nos trazer a clareza de que o Pentecostes nos coloca nessa dimensão escatológica, aonde nós que experimentamos essa graça de sermos batizados com o Espírito Santo, estejamos com o coração ardendo, em expectativa para a vinda gloriosa do Senhor. Estejamos tão comprometidos com o Evangelho, com a palavra, com a igreja, num caminho reto e determinado, de santidade, de vida de santidade, de vida em Deus. Diga para o seu irmão: não há portas fechadas para o Evangelho. Abra o seu coração, porque Deus quer usar de você. Abra o coração, porque Deus está dando a você o Espírito Santo, para que você se prepare para a vinda gloriosa do Senhor, e para que você contribua naquilo que o documento de Aparecida, diga para o seu irmão, naquilo que o documento de Aparecida e a missão da igreja nos chama a viver, discípulos missionários de Jesus Cristo. Diga para o seu irmão: você é chamado a testemunhar. Pergunta para ele: você é batizado? Quem aqui é batizado? Então você já é um missionário do Senhor. Aplauda esse missionário que está aí do seu lado, ó. Tem uma missão de testemunhar, de viver o Cristo. Vai mais um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Nós estamos vivendo momentos difíceis? Na sociedade? Sim ou não? E na igreja? Não? Sim. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, gananciosas. Tem gente assim, você conhece? Pouco ou muita? As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, sacrílegas, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus. Você tem visto isso? Mais amiga dos prazeres do que de Deus, tendo até aparência de piedade,
mas desmentindo o seu efeito. Ou seja, tem uma aparência de piedade, vai à igreja, mas dá contra-testemunho lá fora. Na sociedade, depois que pisa na porta da igreja, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe, vos acompanhe, o Senhor não acompanha mesmo, o Senhor fica na igreja, porque dá contra-testemunho até lá fora. Diga para o seu irmão, o tempo se abreviou, e não há portas fechadas para o Evangelho. Dá um sorriso para ele. Deus conta com você, Deus escolheu você, você está experimentando a graça do Espírito Santo para realmente ser testemunha de Jesus na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo social, na sua paróquia, aonde você estiver. Dá um sorriso para esse seu irmão, diga para ele, coisa linda da minha vida. Não há portas fechadas para o Evangelho. Por isso que Paulo, mesmo algemado, mesmo em prisão domiciliar, não perdeu tempo. Por isso que ele evangelizou, por isso que ele recebia todos os que o procuravam ali naquela casa, por isso que ele orava pelas pessoas e ele ensinava a doutrina de Jesus Cristo. Dá uma cutucadinha aí, diga para ele, não perca tempo, querido. Nós recebemos, diga para ele, nós recebemos o Espírito Santo para sair em missão, para testemunhar o Senhor. E é muito interessante isso. O Pentecostes, ele traz essa revelação da vinda do Senhor. Quando aqueles que viram os apóstolos, os discípulos orando em línguas, que viram aquela manifestação, pensaram que eles estavam bêbados. Só que Pedro, na sua primeira pregação, na ousadia que ele havia recebido ali do Espírito, Pedro diz, não, eles não estão bêbados. É a promessa que está revelada em Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Os jovens teriam visões, os anciãos teriam sonhos. Sobre os escravos e as escravas, o Espírito do Senhor viria. A partir daquela experiência, Pedro já começa a testemunhar e a falar, porque essa ânsia pela vinda do Senhor, a partir do recebimento do Espírito Santo e dessa consciência da missão, provocou o coração dele e ele anunciou com desassombro. Eu volto a dizer para você, não há portas fechadas para o Evangelho. Diga mais uma vez para a pessoa que está do seu lado, não há portas fechadas para o Evangelho. Não há portas fechadas para o Evangelho. Nessa preparação para amanhã, meus queridos, nós temos que ter essa consciência. O Espírito Santo vem sobre nós, para nós recuperarmos essa atenção pela santidade, essa expectativa pela vinda gloriosa do Senhor, essa busca incansável por lutarmos por uma vida santa, mas também traz a nós esse compromisso da missão. Mas eu estava sentado nas regiões celestiais, ontem, na capela da minha casa com Jesus, e eu estava conversando com Ele, e Jesus trouxe uma revelação ao meu coração, sobre o Pentecostes, e me vinha muito forte, a partir de alguns pontos que eu fui vendo, e tocando, e eu via claramente a voz do Senhor, porque eu estava sentado com Ele, nas moradas celestiais, Ele sentado do lado direito do Pai, e eu do ladinho dele ali, conversando, tete a tete, olho no olho, e me vinha ao coração o seguinte: Pentecostes significa dor, mas muitas vezes nós queremos experimentar o prazer. Pentecostes significa peso, mas muitas vezes nós queremos a comodidade, queremos ficar acomodados. Pentecostes significa prisão, e no entanto,
a maioria de nós nem cogita ser preso por causa do nome do Senhor. Porque nós ficamos por muito tempo parados somente na ação carismática do Pentecostes. É lindo, é maravilhoso, eles começaram a falar em línguas, eles começaram a anunciar com desassombro, com intrepidez, com parresia, os milagres começaram a acontecer, os carismas, a profecia, a interpretação, a palavra de sabedoria, o amor, eles tinham tudo em comum, mas nós ficamos somente nessa dimensão do Pentecostes. Mas na verdade, o que aqueles que experimentaram o Pentecostes na sua vida viveram foi exatamente isso. Sentiram a dor por serem de Jesus Cristo, por testemunharem diante de pagãos e judeus, por anunciarem o Cristo. Sentiram a dor da perseguição, sentiram a dor da humilhação, da rejeição, a dor muitas vezes dos açoites, sentiram o peso da responsabilidade que não os permitiu ficar no comodismo. Eu quero dizer para você, meu irmão pentecostal, porque você experimenta o Pentecostes, eu quero dizer para você, meu irmão carismático, nós precisamos amadurecer na nossa espiritualidade, nós precisamos amadurecer na nossa experiência com o Cristo e com o Pentecostes, e entender que Pentecostes não é blá blá blá, não é simplesmente euforia, mas é responsabilidade, é uma entrada de cheio na dor, na perseguição, no peso, nas prisões. Vamos aí lembrar alguma coisa que aconteceu depois de Pentecostes. Se hoje eu estivesse pregando aqui, falasse com a Juliana, fizesse um apelo, e era assim que eles experimentavam naquela época, todos colocavam tudo em comum, tudo que tinham, e aí vou colocar a Juliana no lugar de Ananias e Safira, e a Juliana esconde os bens dela, e diz, a única coisa que eu tenho é isso. E eu, como pregador do evangelho, dissesse, sua mentirosa, você vai cair morta agora pela mentira a Deus. Na mesma hora, meu filho, um camburãozinho ia parar aqui, ó, ia me levar para lá. Foi isso que aconteceu. Ou nós não acreditamos? Pedro disse, Ananias e Safira caíram mortos. Os mentirosos, olha só, depois aquele Elimas, também querendo comprar o poder, fica cego. Eu queria ver o que aconteceria. Perceba a autenticidade, a austeridade, a determinação daqueles que experimentaram o Pentecostes. Não fizeram corpo mole, enfrentaram o peso, enfrentaram a perseguição, enfrentaram a dor, enfrentaram as cadeias, porque tinham certeza que estavam do lado de Jesus Cristo e que precisavam ficar do lado dele, que não fizeram corpo mole. Pentecostes não é isso que esse povo, esses irmãos pentecostais de outras denominações que ficam falando só de prosperidade, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, Pentecostes é dor, Pentecostes é perseguição, Pentecostes é humilhação, Pentecostes é cadeia, Pentecostes é prisão, por causa do evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos virando um povo muito fraco, um povo abatido, um povo despreparado para a dor, um povo que não sabe ser corrigido, um povo que não sabe reconhecer o erro, um povo dodói, cheio de feridas. Se você recebeu o Pentecostes, você recebeu a graça, a fortaleza de Deus, para, como Estevão, o primeiro mártir, se ajoelhar, ser apedrejado e ainda ser capaz de dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A gente quer a maré mansa, a gente não quer se comprometer, a gente faz corpo mole, corpo mole, corpo mole.
nem parece que foi colocado no fogo do Espírito e modelado. Volto a dizer o que o Senhor me revelou quando eu estava sentado com Ele nas moradas celestiais. Pentecoste significa dor, mas nós queremos o prazer. Significa peso, mas nós queremos comodidade. Significa cadeias, e nós não queremos nos expor. Nós omitimos a verdade com medo das cadeias. Eu estou dizendo para você, mas eu estou dizendo para mim e para a minha comunidade Canção Nova: nós precisamos estar comprometidos com a verdade do Evangelho até o fim, mesmo que nós sejamos presos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Diga para o seu irmão: tenha coragem. Tenha coragem. Gente, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, de 16 a 40, nós vamos ver Paulo e Silas na prisão. O que eles fizeram? Ai, Senhor, olha aí, olha, o Senhor mandou o Espírito Santo sobre nós, nós apanhamos, estamos cheios de ferida, agora estamos aqui presos, para que valeu isso? Ah, meus irmãos, eles se levantaram e bombardearam o céu com louvor, e as cadeias quebraram, as cadeias foram abertas, as portas foram abertas para o Evangelho na vida do carcereiro, que experimentou o Espírito Santo, que foi batizado com o Espírito Santo. Nós temos que parar de ser um povo dodói, de fazer corpo mole, de sair da euforia. Os carismas são para o serviço, para colocar a serviço da igreja, não é para viver de euforias, não. As línguas, o dom das línguas é um carisma de edificação pessoal, para que eu seja edificado, mas não é simplesmente euforia, é compromisso, é determinação, é abraçar a dor, é abraçar o peso, é abraçar a perseguição, é abraçar as cadeias. Padre Roger, eu estou dizendo isso para o Senhor agora, diz o Senhor Jesus. Não é só para você, não, é para mim, é para você em casa. Não faça mais corpo mole diante do Senhor, não faça mais corpo mole, não fique dodói sentado aí na sua sala, deitado na sua cama. Faça alguma coisa pelo reino de Deus e pelo Evangelho. Você aqui também, não tenha medo de ser da verdade. Vamos ver o testemunho de Paulo, queridos. Olha só, vai lá na segunda carta aos Coríntios. Mostra o tempo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Amém? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Repito: ninguém me tenha como louco, ou então aceitai-me, nem que seja como louco, de modo que eu também possa gloriar-me um pouco. O que eu vou dizer não é segundo o Senhor que o direi, mas é como um louco que acredita ter algo que se gloriar. Já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Vós que sois tão ajuizados, suportais de bom grado os loucos. De fato, suportais que vos escravizem, que vos devorem, que vos explorem, que vos tratem com arrogância, que vos batam no rosto. É vexame dizê-lo, parece que nós é que fomos fracos. Aquilo que os outros ousam, falo sem juízo. Eu também ouço. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Delirando eu digo, eu ainda mais. Muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. 3 vezes eu fui batido com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes eu naufraguei, passei 1 noite e 1 dia em alto mar.
fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos de parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigo em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outra coisa, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem fraqueja, que eu também não fraqueje. Quem tropeça, que eu não me incendeie. Você já passou por tudo isso? Pentecostes é isso aqui. É dor, é peso, é prisão, é coragem de não parar nos limites, é coragem de ver contra testemunhos e não blasfemar contra Deus e contra a igreja e abandonar a igreja, mas é ter vergonha na cara e dar testemunho até o fim. Não é abandonar não, é testemunhar. Quanto mais contra testemunho eu vejo, mais desejo eu alimento no meu coração de testemunhar o Cristo. Não é abandonar não, não é deixar a igreja não, é você ser santo para testemunhar para o mundo afora que Jesus Cristo está vivo, que Ele te conquistou e que Ele te deu vida nova, que você recebeu Pentecostes, que você é alguém pentecostal, que você experimentou os carismas. É fácil testemunhar que é católico quando a igreja está sendo louvada. Mas quando ela está sendo apedrejada, tem gente que tem vergonha de dizer que é católico. Deus nos diz hoje, Pentecostes é dor, é peso, é prisão. Você está disposto? Se não tiver, vai ficar para trás, o problema é seu. Tá rindo? A coisa é séria. Pergunta para o seu irmão, você está disposto? Sabe quem deu essa graça para eles? O próprio Jesus, o poder do Espírito. Para terminar, vai em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amém? Caríssimos, não estranheis o fogo da provação, que lavra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo. Olha a resposta de alguém que experimentou o Pentecostes de verdade. Que não fica só na aparência dos carismas, mas que mergulhou profundamente na experiência pentecostal. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais exultar de alegria quando se revelar a sua glória, quando Ele vier. Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, sois felizes, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Olha, mas não aconteça alguém de vós sofrer como assassino, como ladrão, como malfeitor ou intrigante. Que o seu sofrimento não seja pelo pecado, mas seja pela busca de santidade, pela vida em Cristo, pela vida no Espírito. E Pedro continua: se porém alguém sofrer por ser cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Oh, aleluia! Glorifique a Deus por este nome de ser cristão, de ser católico. Pois chegou o tempo do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. Ora, se começa por nós, qual será o fim dos que se recusam a crer no Evangelho de Deus? Se mal consegue salvar-se o justo, que fim levará o ímpio e o pecador? Assim, pois, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregam suas vidas ao Criador, que é fidedigno, e dedique-se
a prática do bem. Eu quero terminar essa pregação com a única palavra de Jesus que eu quero retirar do Evangelho, quando ele diz a Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Amados irmãos carismáticos, pentecostais, siga a Cristo no caminho do Calvário até chegar à cruz, porque a ressurreição é certa para aqueles que permanecerem fiéis. Eu quero dizer aos jovens que estão resistindo ao chamado do Senhor: chegou a hora. Não resista mais. O Senhor está te chamando, rapazes e moças. O Senhor está dizendo: vem, segue-me. Você vai ter sofrimentos, vai passar por penúrias, por dificuldades, mas Deus vai te honrar com a coroa de glória no último dia, quando Ele te arrebatar aos céus, quando Ele te levar. Ele vai te honrar. Não tenha medo de entregar sua vida para Deus. Eu digo aqui para os adolescentes, eu digo para os jovens, eu digo para os adultos, eu digo para os anciãos: chegou a hora. Não há portas fechadas para o Evangelho. É um tempo de avançar. Se o diabo pensa que por esses escândalos a igreja vai retroceder, ele está muito enganado. A igreja vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai alcançar corações, porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mas para que esse crescimento aconteça, Deus te chama a ser o semeador, ajudá-lo na semeadura. Você quer? Quem quer fica de pé. Espreguiça aí. Ergue os seus braços e diga que você quer. Você quer? Você quer? Diga para Deus agora. Vá falando com a sua voz. Vai dizendo com todo o seu ser agora: Senhor, eu estou disposto, porque eu não abro mão do Espírito Santo. Eu não abro mão do Pentecostes na minha vida. Eu não abro mão, Senhor. Eu estou agora diante da sua presença dizendo, olhando com os meus olhos humanos, eu me sinto muito incapaz, eu me sinto fraco, frágil. Mas, Senhor, eu acredito que pela força do seu Espírito, eu vou te honrar, realmente vivendo o Pentecostes, assumindo essa dor, esse peso, assumindo as cadeias que virão. Eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou abrir mão da minha convicção, da austeridade que o Senhor quer que eu viva. E eu peço essa graça para a Canção Nova, Senhor, que nós sejamos realmente comprometidos com a verdade do seu Evangelho, que realmente nós sejamos, Senhor, uma comunidade carismática, que nós assumamos na nossa vida, na nossa missão, essa vocação pentecostal, de usar os carismas, de servir a sua igreja com os carismas, mas também, Senhor, que nós assumamos essa dor, esse peso, as cadeias que vierem, para não abrir mão da verdade, Senhor, para permanecer fiel à sã doutrina da salvação. Meu irmão, você não está quieto? Ergue o seu braço, querido. Diga para Deus agora que você quer ser usado por Ele, que você quer ser semeador com Ele, que você quer participar desse avanço da igreja, que você quer ser realmente testemunha, que você quer testemunhar, que você quer chegar aos confins da terra com essa palavra viva, verdadeira, eficaz. Ergue os seus braços e pede agora o Espírito Santo. Espírito Santo, capacita-me. Vá pedindo a capacitação do Espírito Santo, como capacitastes a Paulo, como capacitastes a Pedro, como capacitastes a João Marcos, como capacitastes a Mateus, como o Senhor capacitou, Senhor, André, Tiago, Filipe, Bartolomeu, como capacitou, Senhor Deus, Estevão, como capacitou a Maria Madalena, como capacitou a Virgem Maria de enfrentar os bons combates,
Conceda, Senhor, a mim essa mesma graça. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem. Ergue bem alto os seus braços e canta essa canção. Se os bons combates Se eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Ergue bem alto os seus braços e junto com o apóstolo Paulo canta. Viver pra mim é Cristo, Morrer pra mim é morrer ganho. pra mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Parei sobre o mar. Conquistarei troféus. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão. Quando se é cristão, Não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. parei sobre o mar. Conquistarei troféus. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar o céu. Ergue os seus dois braços lá no alto e diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa tarde de sábado, nesta tarde de sábado, aqui na Canção Nova, aqui na canção, eu quero pedir ao Senhor eu quero pedir ao Senhor a graça a graça de renunciar de renunciar ao comodismo. ao comodismo. Eu renuncio agora, Eu Senhor, renuncio agora ao comodismo. ao comodismo. Eu renuncio, Senhor, Eu renuncio a toda e qualquer tendência que eu tenha a toda e qualquer tendência que eu tenho de buscar os de prazeres. buscar os prazeres. Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, nessa tarde, nesta tarde, assumir essa palavra, assumir esta palavra, assumir a palavra de que o Pentecostes assumir a palavra de que o Pentecostes causa dor, causa dor, gera um peso gera um peso e pode me levar às cadeias. e pode me levar às cadeias. Eu não quero mais, Senhor, Eu não quero mais, Senhor, ficar no comodismo. ficar no comodismo. Eu não quero mais, Senhor, Eu não quero mais, Senhor, ficar parado ficar parado diante de tantos que têm se perdido. diante de tantos. Coloca no meu coração, Senhor, Coloca no meu coração, Senhor, paixão pelas almas. paixão pelas almas. Coloca no meu coração, Coloca Senhor, no meu coração, Senhor, decisão decisão de ir atrás dos perdidos, de ir atrás dos de perdidos, falar do teu amor, de assumir a minha condição de assumir a minha de condição discípulo missionário do Senhor. de discípulo missionário do Senhor. Coloca no meu coração, Senhor, Coloca no meu coração amor pela palavra, amor pela amor pela tua igreja. amor pela tua igreja. Coloca, Senhor, no meu coração Coloca, Senhor, no meu coração comprometimento comprometimento com a minha fé. com a minha fé. Coloca no meu coração, Senhor, Coloca no meu coração, essa Senhor, tensão essa pela santidade, pela santidade, essa tensão essa tensão e essa expectativa e esta pela expectativa vinda gloriosa do Senhor. pela vinda gloriosa. Ergue do bem Senhor. alto os seus braços e diz: Senhor, concede-me a graça Concede-me a de graça permanecer fiel de permanecer fiel no sofrimento, no sofrimento, na dor, na na dor, perseguição, na perseguição, na humilhação. na humilhação. Concede-me a graça, Senhor, Concede-me a graça, Senhor, de experimentar de experimentar a graça a graça do seu Espírito, o derramamento do seu Espírito. do seu Espírito. Ergue o mais alto que você conseguir os seus braços e canta: viver para mim é Cristo. Declara: Pra mim é Cristo, morrer para mim é ganho. morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra Quando se é questão. cristão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Triunfarei
Triunfarei sobre o mar. Conquistarei troféus. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Eu quero ouvir a sua voz. Viver. E pra mim é Cristo. Morrer. Morrer pra mim. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Profetiza: triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, segura na mão do seu irmão, para você ver que você não vai lutar sozinho. Vamos fechar aqui os corredores. Segura na mão do seu irmão, levanta a mão dele lá no alto, para nós terminarmos assim na unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Ergue o braço do seu irmão lá no alto. Nós queremos ser um dentro da igreja, mas também queremos ser um com os nossos irmãos separados, para triunfar sobre o mal, para experimentar a verdade do Evangelho e da nossa fé. Ergue bem alto o braço do seu irmão, sustenta o braço dele lá em cima e canta. Viver. E pra mim é Cristo. Morrer. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Declara: triunfarei sobre o mal. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Conquistarei troféus. A igreja canta: não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Eu quero ouvir você. Viver pra mim. Para quem está em casa escutar. Não há. Triunfarei. Conquistarei troféus. Pode ser melhor, hein, moço? Viver pra mim é Cristo. Morrer. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Solta a sua voz na linguagem do Espírito. Segura a mão do seu irmão e ora. Esse foi o sinal do Pentecostes. No primeiro, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lá no capítulo 10 de Atos, no capítulo 19, o sinal da manifestação do Pentecostes foi que os apóstolos, os pagãos, os judeus começaram a falar em línguas estranhas. Solta a sua voz nessa linguagem sobrenatural, para que o Senhor regue tudo aquilo que Ele falou, e o nosso comprometimento com a igreja, com o Evangelho, com o testemunho, com a obra de salvação, com a vinha do Senhor, como pregoeiros, como semeadores, como testemunhas. Ora para valer. Vem, Espírito Santo, e confirma o Pentecostes em nós, com todo o direito que nós temos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai erguendo levemente a mão do seu irmão até no alto, orando no Espírito. A igreja do Senhor voltando às suas origens, voltando ao primeiro amor. Balança a mão do seu irmão lá no alto. Balança a mão dele. Olha, a igreja é linda, cheia de diversidade. Essa é a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Ele virá levá-la para o céu.
arrebatar a igreja no final dos tempos. Balança a mão do seu irmão, essa é a igreja. Nós somos da igreja. Não aplaude não, balança a mão do seu irmão. Nós somos a igreja. Segura na mão do seu irmão, continua segurando. Eu vou terminar com a palavra da igreja no catecismo. A igreja só terá a sua consumação na glória celeste quando há o retorno glorioso de Cristo. Até aquele dia, a igreja avança em sua peregrinação por meio das perseguições do mundo e da consolação de Deus. Aqui na terra, sabe que está em exílio longe do Senhor e aspira ao advento pleno do reino, a hora em que ela será na glória reunida a seu reino. A consumação da igreja e por meio dela do mundo na glória não acontecerá sem grandes provações. Só então todos os justos, desde Adão, em seguida Abel, o justo até o último eleito, serão congregados juntos do Pai na igreja universal. Aleluia! E agora sim aplauda, aplauda, aplauda a igreja do Senhor. Faz festa. Nós vamos para o céu. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. E parei sobre o mal. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Fala pro seu irmão. Até chegar ao céu. Até chegar ao céu. Obrigado, Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!